Mais um programa do Vendendo a Sua Empresa. Eu sou o Denis Morante, sócio fundador da Forteza Partners. E hoje a gente vai ter uma conversa extremamente interessante com uma pessoa que representa uma figura importantíssima no processo de M&A, que é o advogado de M&A, né? A gente vai falar aqui hoje com o Ricardo Madrona, do Madrona Fialho Advogados. Muito obrigado pela tua presença, Ricardo, que é um advogado com mais de 25 anos de experiência em transações no Brasil. Provavelmente não vou perguntar aqui para ele, mas ele deve ter feito bem mais que uma centena de transações. E a gente vai fazer uma série de perguntas para ele sobre o processo, sobre os bastidores e etc., experiências que ele viveu interessantes, para trazer para vocês a realidade do processo de M&A, da venda de uma empresa familiar, empresa de dono, e o Ricardo é muito experiente sobre isso. Ricardo, eu queria começar fazendo uma pergunta para você, baseada num áudio que circulou na Faria Lima em 2019, daquele personagem, o Rô, que é feito pelo Felipe Xavier, né, que é casado com uma moça chamada Sandra, e ela sempre fala do Rô e da vida dela corriqueira, né? Em 2019, o Rô vendeu a empresa dele, porque ele é um empresário muito rico, ela sempre fala que ela é muito rica, e ela fez um áudio ali de uns 2 minutos e pouco que viralizou na Faria Lima, eu ouvi, você também, ficou muito famoso, né? E ela faz uma pergunta ali num determinado momento, né, para si mesma, e a gente ouve aquela pergunta, que é o seguinte: como vive este pessoal de M&A? Como você se inclui nesse coletivo aí do pessoal de M&A? Queria começar ouvindo você sobre isso, né? São mais de 25 anos de vida profissional, né? E de vida, porque são mais horas do que o que a gente gostaria de dedicar a essa profissão. Conta aí pra gente, como vive esse pessoal de M&A, né? Que impactos isso tem pra tua preparação pessoal, emocional e etc., para enfrentar tanto processo aí diariamente que eu sei que você faz. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu acho que a melhor pergunta é como a gente sobrevive ao processo de M&A. Que é um processo tão intenso, e eu acho que ele vai antes mesmo de iniciar uma operação desse tipo, que é o processo de convencimento do proprietário de que ele vai efetivamente vender o negócio. Muitas vezes ele foi o fundador. Então é um processo que eu acho que ele tem altos e baixos ao longo do processo como todo até o fechamento. E uma das coisas que eu começo a minha fala quando a gente começa a operação, eu digo para o dono que ele vai durante um tempo conviver mais comigo do que com a esposa. Então, para chegar em casa e falar, tô com o Ricardão, mas é porque a gente está literalmente, porque a gente está trabalhando. Acho que é um processo muito intenso, que a gente começa sem saber exatamente para onde vai, como ele vai. É um processo que não é linear ao longo do tempo, né? E as dificuldades são dos mais diversos tipos, desde problemas de liability, de contingência dentro da empresa, problema porque o comprador fez uma oferta inicial do preço e a hora que ele mergulhou no processo falou, não é aquilo, então tem uma renegociação do preço e muitas vezes a expectativa do vendedor é que a hora que a gente assinou um documento que a gente chama NBO, né, ou MOU, eu acho que já está vendido naquele preço e não é bem assim. Então, assim, é um processo, isso que eu falo de sobreviver, de muitas emoções, altos e baixos. Acho que você falou em mais de 25 anos, eu não me lembro de ter um processo muito, muito linear. É um processo muito intensivo em termos de horas trabalhadas. É um processo onde todos os players, as pessoas que trabalham nessa operação, é muito intenso. E se eu tivesse que desenhar uma parábola, se tiver um gráfico, eu diria que ele começa com uma intensidade baixa, vai crescendo e as últimas semanas do fechamento são de muita emoção, da dor de barriga, da nervosismo. Eu vi gente a parar no hospital. Então, assim, quem é que vai começar por esse processo se prepara para sobreviver a ele, porque não é fácil, não é fácil mesmo. Os compradores talvez estejam mais preparados para esse processo. Fundos, por exemplo, que compram uma empresa atrás da outra, ele já entende um pouco mais e convive bem. Mas o vendedor que vai vender a empresa pela primeira vez tem que estar preparado, porque não é um processo fácil, eu acho. E você, dentro dessa tua experiência para os teus clientes, você fala o quê? Confia em mim, eu vou conduzi-lo nesses altos e baixos, né? Como é que você tenta suavizar esse monte de emoções ali, uma vez que você já viveu tantas vezes, não está emocionalmente atachado a elas e tudo mais? Eu acho que assim,
todo mundo que está numa operação como essa, não é só o advogado, né? O financial advisor, que é você, Uhum. o auditor. Eu acho que a gente tem que ter muito tato e cuidado a lidar com o vendedor, porque ele está tomando uma decisão importante na vida dele, vendendo um ativo. Então, assim, acho que é muito delicado, e dependendo da relação do vendedor com a empresa, com o negócio que ele fundou, que o avô fundou, pode ser mais ou menos complexo essa tomada de decisão. Então, acho que o nosso papel como assessor é dar tranquilidade, né? Uhum. E cada um no seu papel. O financial advisor, que o cara está vendendo no preço certo. Essa é sempre uma discussão. O vendedor, às vezes, fala: esse preço é o meu. Você deve ter vivido isso Sim. bastante vezes. E tem um problema do amigo. O amigo é um problema, né? O amigo vem e Amigo fala assim: do mas você clube. está vendendo por este valor, mas o João vendeu por 3 vezes mais. Então, acho que cada um, meu papel como advogado é dar segurança de que ele está fazendo um bom negócio, que a questão da transação não vai voltar para ele depois, né? O cara quer discutir o contrato, né? E um pouco de psicologia. Né? Assim, nós temos que saber que, como a decisão do cara é difícil, a gente tem que ir lá para apoiar. O nosso nível de disponibilidade para quem vai vender uma empresa tem que ser muito grande, seja no final de semana. Eu já fui tomar um cafezinho de domingo com a mulher de um vendedor, porque ela estava querendo que ele não vendesse a empresa dele numa fase do meio para o final. Então, esse tipo de sensibilidade, acho que um M&A não é uma operação, de novo, como eu falei, linear. Ela tem uma pessoalidade, especialmente para o vendedor, muito forte. Então, eu acho que assim, o nosso papel é saber que a gente tem que apoiar até o fim, não só para mostrar o que é o contrato, quais são os impactos para ele, mas dar o apoio para que ele, enfim, consiga passar por esse processo da melhor maneira possível e se sentir tranquilo com a decisão que ele vai tomar. Entendi. Ricardo, só explorando só um pouco mais esse tema específico, né, é um processo muito forte, a expressão que você usou, a palavra forte, né? Eu uma vez, conversando com um filósofo, ele me disse que tem seres humanos que corporificam nas empresas, né? Ou corporificam em algo, né? E eu consegui, a partir daquela frase dele, começar a entender um pouco o que acontecia muitas vezes no nosso mundo, né? Em que você nota que a pessoa corporifica mesmo na empresa dela, ou da família dela, e quando o processo de venda começa e chega muito perto da conclusão, eu já tinha dito isso antes de ouvir a palavra corporificação, me dá a impressão que eu estou tirando uma parte da pessoa, como se fosse um braço, uma perna, alguma coisa relevante, né? Como é que você vê você já sentiu essa corporificação ali na tua frente e notar que parece que o cara está tendo uma dor de uma exclusão de uma parte do corpo, uma parte da vida dele ali? Algumas vezes, porque eu acho que é visceral. De novo, vem muito a questão da relação, né, da empresa. Então, se você é o fundador e você trabalhou 30 anos naquela empresa, você está acostumado, você acorda, vai para a empresa, almoça, fica lá, contratou cada pessoa, conhece o office boy, conhece... E aí, quando você vai falar tchau para receber o cheque, você está falando tchau para muitas coisas, né? Então, já tive que lidar com situações como essa. Eu lembro de uma empresa de transporte que estava na 3ª geração, eram 4 irmãos e não tinha sucessão. E a decisão que levou a família a falar, vamos vender, foi essa. Não tem a próxima geração para tomar conta do negócio. Pra você ter uma ideia, esse processo de M&A durou quase 10 anos. Da primeira vez que eu fui contratado à venda, foram quase 10 anos. Foram muitas propostas que chegavam, a gente começava a trabalhar. Eles não contratavam nem financial advisor, porque eles falavam, a gente sabe se a gente quer vender ou não quer, só quero ter advogado para ver o contrato, né? Então, você imagina esse processo de 10 anos de amadurecimento da decisão. E mesmo, eu lembro certinho, no dia dos 4 irmãos, 2 começaram a chorar. Eu tive que tirar eles do escritório onde estava acontecendo o fechamento, porque eu não podia deixar... Eles estavam querendo ter um último minuto de arrependimento. Eu falei, vocês demoraram 10 anos para tomar uma decisão, não tem quem toma conta da empresa no dia seguinte. Vão chorar na cafeteria e a gente tem que assinar esse documento e passar para frente a empresa. Então, já vivi isso algumas vezes, não é fácil. E eu acho que essa corporificação depende muito da relação do empresário com a empresa. Então, talvez alguém que tenha herdado a empresa, mas não se identifica com ela porque tem outros interesses, não vai ter essa relação, né? Agora,
quando você é fundador, ou quando você herdou e absorveu aquela empresa que você herdou do seu pai, do seu avô, e você se torna parte dela, é uma perda. É uma perda que tem que ser considerada nesse processo como um fator, acho que, importante. E nos processos que você vive, né? Outro dia eu estava lendo um livro sobre M&A e vi um aspecto interessante que o dono, ele deve ser substituível, era a frase do autor, né? Quanto mais substituível ele for, melhor é para a transação, melhor é para ele, melhor é até para a precificação. Você concorda com esse approach? Sua pergunta me faz olhar um pouquinho setores, porque assim, tem um negócio que ele é muito dependente da pessoa, do fundador ou do sócio majoritário, e aí essa substituição ela não é tão fácil. Uhum. E aí no M&A, quando tem esse componente da pessoalidade do dono, tem uma coisa que a gente chama de contrato de transição. Porque quem está comprando e está pagando, esperando aquele retorno, não vai concordar que um dos principais fatores que gera aquele retorno vai embora no dia seguinte. Exato. E quando se enxerga isso, o comprador provavelmente segura o vendedor de alguma maneira. Ou não comprando 100% das ações dele, ou com um contrato, ou com um prêmio lá na frente. Porque ele enxerga. Pra você ter uma ideia, hoje a gente está numa transação na área de vestiário, fundado por uma grande atriz global. Uhum. O comprador dizendo o seguinte: você posso até comprar 100%, mas você vai ficar aqui mais 10 anos, eu preciso usar a sua imagem. Então, como é que você substitui isto? Diferente, você vai comprar uma fábrica de celular, onde tem um monte de máquina, apertando o botão, gestão você pode comprar aí no mercado, não tem nenhuma tecnologia, ou a tecnologia está dentro da empresa, então não tem nem a razão da substituibilidade de qualquer pessoa, acaba sendo muito mais fácil. Então, assim, eu concordo e acho que não dá para tratar todos os setores, todas as empresas da mesma maneira com essa relação, essa questão de substituição. Mas ajuda, né? Ajuda. O contrato de transação, que seja o earn-out, opção de compra ou de venda, só complica a relação contratual, né? Uma outra pergunta, Ricardo. Eu às vezes, quando eu estou explicando para o potencial cliente sobre o processo, eu uso a figura do tabuleiro de xadrez para dizer o seguinte para ele, né? Que cada lado vai ter as suas peças do xadrez, lado vendedor, lado comprador. E muitas vezes o que eu vejo do lado vendedor, né, apesar de parecer meio óbvio o que eu estou falando, ele não prescinde de um advogado como você, nunca vai prescindir, porque como tem a figura contrato significa advogado, o advogado vem, mas a figura do assessor financeiro, que você bem colocou, que nós somos, ela às vezes ela é deixada de lado, né? Já tem o preço, já tem a proposta, por que eu preciso e tal. Mas olhando pelo prisma, voltando para o tabuleiro do xadrez, né? Como é que você responde a um cliente que te pergunte, mas Ricardo, eu preciso mesmo ter esse tal assessor financeiro? O que ele vai fazer? Qual o papel que ele desempenha? De novo, né? Eu vou jogar xadrez sem a torre? Não tem problema jogar xadrez sem a torre? Ele não te perguntaria isso. Mas como ele não faz o paralelo com o tabuleiro, ele esquece que ele está deixando uma peça importante, né? Como é que você encara essa pergunta? Qual a tua opinião e tua recomendação nesse assunto? Eu sou muito tranquilo para dizer, porque a minha resposta é sempre a mesma. Mas a gente precisa, porque para mim um M&A é uma equipe onde o advogado e o assessor financeiro ele é muito importante. Talvez a discussão é definir qual o papel do assessor para cada um daqueles processos. Se você está vendendo a sua empresa e não sabe quem é o melhor comprador, o financial advisor, o assessor financeiro, vai fazer o que se chama de screening the market e procurar o melhor comprador, coisa que eu não faço. Se você já tem um comprador, a gente vai iniciar uma conversa de condições financeiras da transação. Eu não consigo responder por condições financeiras, qual que é, se a melhor maneira de avaliar é o EBITDA, é o fluxo de caixa descontado, se eu tenho que normalizar o EBITDA, se eu tenho que... Enfim, tem tantas questões financeiras ao longo do processo de negociação do preço em si, que eu não consigo. Se a família, o vendedor acha, não, mas eu já sei quanto vale a minha empresa, eu digo, você está errado, porque a hora que o cara entrar na due diligence, de novo, aquele ponto que eu falei na primeira pergunta, a questão de preço vai vir para a mesa de novo, né? E eu não vou conseguir discutir. Então, ou você está preparado para essa conversa, ou não vai. E passado esse ponto ainda, a hora que a gente entrar nos contratos, o contrato de M&A tem muitos conceitos financeiros, desde caixa líquida, né? Dívida,
fluxo de, capital de giro, eu posso pegar no manual e ver o que é o conceito de capital de giro, né? Sim. Ativo circulante para ser circulante. Sim. Mas esse conceito, ele aplica para todo e qualquer negócio. Às vezes você tem que fazer algumas exceções, tendo em vista o tipo de negócio, o tipo de setor que a empresa está, ou como ela estrutura o seu negócio. Eu não faço essa análise financeira. Então, assim, o assessor financeiro, ele não é só aquela ponto de achar o melhor para o contador, mas acho que ele faz parte da negociação até o final. E a maneira como eu conduzo, mesmo a hora que eu pego o bastão para negociar os contratos, eu trago o assessor financeiro para o meu lado. Então, os poucos processos que eu passei sem, fiquei um pouco capenga nessa discussão. O financeiro da empresa não tem esses mesmos conceitos, porque eles não são iguais. O capital de giro pode ser igual, não pode ser um aspecto contábil, mas no M&A não necessariamente é a mesma coisa. Então, acho que não ter o assessor financeiro, ele, acho que para mim, tira uma peça importante desse tabuleiro de xadrez que você desenhou, sem contar que, acho que voltando para a segunda pergunta que você me fez, como ele não é um processo linear, eu preciso também de apoio, ajudar na construção. Quando o cara vai para o clube e o amigo dele diz que o preço está barato, ele volta para mim e eu falo, não sei, você não tem assessor financeiro, então... E aí, trazendo para minha experiência prática, teve um único caso que eu trabalhei sem assessor financeiro que foi bem sucedido, nenhum outro, sempre tivemos problema depois, e tivemos que contratar algumas empresas para entrar no meio do processo, o que é ruim, gera atraso, o conhecimento não fica igual, porque tem um tanto que ficou para trás, que foi o que uma família estava tão convicta do preço, ela queria 400 milhões de reais. E aí era muito fácil, porque eu ia lá para o comprador e falava, eles querem 400 milhões de reais. Mas a gente viu o EBITDA aqui, não era aquele, mas a gestão era da família que estava dividendos e, portanto, eu tenho que trazer o custo da gestão para dentro. Eles querem 400 milhões de reais. E aí o comprador quis tanto que pagou 400 milhões de reais e deixou para fora todas as discussões técnicas que você tem no M&A. Mas olha, uma única vez, eu acho que nesse é o caso que eu efetivamente eu não precisei do Financial Advisor, o comprador quase queria me jogar da janela, né? Mas eu era mais um garoto de recado do que qualquer outra coisa, porque eu não tinha nenhuma ciência técnica para ter efetivamente essa discussão de pricing, né, de preço. Então, para mim, eu acho que o time ideal de qualquer M&A é o advogado e o assessor financeiro, o auditor, quando tem muitas discussões técnicas contábeis, algum problema de balanço, ele pode ser mais ou menos necessário, e muitas vezes um psicólogo, né? Então, que a gente tenta ser, né? Que a gente tenta ser. Mas não consegue. É, na tua resposta, você citou o aspecto das duas figuras, né? Eu às vezes faço um comentário para clientes que é o seguinte, o assessor financeiro ele vai ter um vínculo financeiro com o tamanho da transação e com o tal do success fee, o sucesso e etc e tal. E eu sempre falo para todos eles, nunca contrate um advogado na base de sucesso, porque o advogado tem que ser aquela pessoa capaz de tirar a caneta da sua mão, né? Não que o assessor financeiro não possa desempenhar esse papel honestamente falando, de dizer, não vá fazer esse negócio. Mas o advogado é a tua última instância para ter essa segurança de que, não, dá essa caneta, o senhor não vai assinar esse contrato da maneira como está, né? Além de preço, mas todos os outros aspectos. O que você acha dessa figura que a gente pode jogar ambos numa transação, essa experiência que o advogado traz para dizer isso aqui não é para assinar, não siga, não tem como, vai ter tais e tais impactos, até pela experiência que vocês têm de verem o pós, né? Vocês vivem muito o pós, vocês sabem onde o pós, né? O que no pré traz problemas posteriormente. Como é que você acha ver essa figura que você pode desempenhar? Lá no escritório a gente tem uma discussão muito grande sobre a forma de contratação e a gente quase nunca, eu conto nos dedos, às vezes que a gente foi contratado com o Success Fee, porque eu acho que ao longo do... Eu sou a segurança. Eu costumo dizer que o assessor financeiro, a missão dele é maximizar o preço. E a função do advogado é manter o preço. Então, desde a discussão de liability, contingência, esse papel é muito claro na minha cabeça. E aí você tocou num ponto importante, que dentro desse papel, eu preciso que tenha nenhuma dúvida sobre qualquer recomendação que eu venha a dar. E o Success Fee, ele pode gerar, ainda que falsamente na minha cabeça, uma sensação de que tem um conflito de interesse entre o assessor financeiro e o próprio cliente dele, né? Especialmente em processos longos, que se investiu muito tempo, né? E como assessor financeiro, muitas vezes, a remuneração dele é o Success Fee,
né? Se não fechar, ele não ganha, ele pode ter Sim. investido um longo tempo. Mas na minha vida, eu lidei com muito mais financial advisor sério que não tem, mas pode. Não dá para a gente tirar da mesa que essa sensação não pode ocorrer. Uhum. Então, na relação com o advogado e o cliente, o nível de confiança tem que ter total. Já tive situações em que o cliente me ligou e falou, não estou confiando no assessor financeiro. Já tive em situações que eu fui viajar para o exterior para negociar com o comprador fora do Brasil e o assessor financeiro não foi, porque ele não se sentiu confortável. E eu sempre me coloco, falei, eu não vou ficar nessa discussão. Vá lá, se acerta com o assessor financeiro e eu acho que você está indo para um caminho paranoia da sua cabeça, porque a recomendação que ele está dando é a melhor recomendação. Então, já me coloquei muitas vezes numa situação de estar intermediando, em determinado momento, a relação assessor financeiro e advogado. Imagina se eu também tivesse com o Financial Success Fee nessa situação. Então, assim, eu acho que até assessor financeiro, muitas vezes, os bancos e as empresas de assessoria financeira me ligam pedindo para eu ser também entrar no Success Fee. Eu falo, você não deveria fazer isso, né? Porque se tiver algum problema com você, eu vou ser a pessoa que vai te apoiar. Senão vamos ficar os dois na mesma posição de conflito, que pode gerar um problema até para a transação. Exato. E o cara fala, não vou fazer porque eu estou mal assessorado. Eu também já tive uma experiência muito ruim numa arbitragem, que o Luciano pediu anulação do processo da transação, baseado numa coisa que a gente chama de vício de consentimento, porque o vendedor entendeu que ele foi... A vontade dele de fechar a transação foi viciada pela falta de recomendação adequada do advogado do assessor financeiro. Uma única vez na minha vida inteira, mas isso aconteceu e eu não gostaria que nenhum colega meu passasse por isso. Então, acho que assim, para mim, advogado tem que ter uma remuneração pelo trabalho, quer dizer que está físico, um valor fixo, e o assessor financeiro, o sistema dele. Mas honestamente, eu não acredito que isso gera conflito. Isso é muito mais... né, do tipo de vendedor, às vezes até como excuse. Desculpa, não quer vender, precisa achar um problema e falar, não estou me sentindo confortável com esse preço ou com essa condição da transação. Mas é um pouco como eu vejo isso. Uns paradigmas que eu vejo no nosso mundo, né, de M&A, eu queria dividir com você e ouvir rapidinho a tua percepção, né? Você acha que estar à venda é depreciativo? Não. De jeito nenhum. Por que seria? Que há vendedores que falam, não quero colocar minha empresa à venda. Vai desvalorizar. Não. Por quê? Eu acho que toda empresa, na minha cabeça, ela é vendável. É uma questão de achar o preço certo. Sim. E o momento adequado que a gente conversou. Então, acho que o fato de você, vendedor, iniciar um processo esse de que venda, é o paradigma. eu imaginei. Eu participo de muitos processos competitivos, é absolutamente natural. E eu nunca vi alguém dizer, olha, eu vou pagar menos porque você que me procurou. Mas é um paradigma que constantemente vem à mesa. Não sei se talvez mais para você, porque o Financial Advisor, normalmente essa transação começa com você. Exato. Eu entro contrário à recomendação, porque eu acho que o advogado deveria entrar logo na sequência para começar a olhar tudo, mas o advogado acaba entrando um pouco depois. Então, eu nunca participei dessa discussão, mas me parece que ela seja uma discussão válida. Acho que é mais emocional, né? do que qualquer outra coisa. Exato. Uma outra que tem vendedor que fala por aí, né? Diligência para baixar preço. E você faz muita diligência do lado do comprador. Esse paradigma. O cara vai fazer diligência para baixar meu preço. Vai entrar com esse objetivo. Eu acho que assim, na vida tem as pessoas boas, bem intencionadas e as mal intencionadas. A diligência não é para isso. A diligência é a mesma função de que você vai comprar um carro muito velho, de colecionador que você não conhece. Eu não conheço nada de motor, se está funcionando. Alguém vai olhar para mim para saber se o que eu estou comprando é um carro de boa qualidade. Né? Uma empresa, ela é um organismo com muita complexidade. Né? Desde questões tributárias, ambientais, fiscais, contábeis, o que está acontecendo aí. Né? O fato de ter um balanço dizendo essa situação, quem garante que aquilo assinado por uma empresa de auditoria, uma contabilidade, na minha opinião, não significa... Para o comprador não significa nada. Ele quer formar a convicção de que ele está comprando um bom ativo, de que os imóveis que estão no balanço estão livres de ônus. Então, para mim, a função da due diligence é conhecimento. É o comprador conhecer o ativo que ele está comprando. Mas
Eu já fui advogado de compradores que passam uma mensagem clara, ache todo e qualquer problema para voltar para a mesa para tentar renegociar esse preço. Mas eu vou dizer que exceção... porque a gente não pode tornar a exceção a regra porque ela não é verdadeira. Para mim, a do diligence, a finalidade dela é essa. Mesmo porque no contrato tem uma cláusula que é muito comum em contrato de M&A, que é uma cláusula até que vem dos Estados Unidos, importada dos Estados Unidos. Eu tenho um pouco de problema com essa cláusula, do jeito que ela é estudada no Brasil, que chama Reps and Warrants, onde o vendedor dá um monte de declaração e garantia. E é a maneira que o comprador, quando ele faz a due diligence, checar se aquelas declarações são verdadeiras. Porque se ele diz, a minha empresa não tem nenhuma ação ambiental. Se da due diligence ele apurou que tem 2 ações ambientais, tem uma coisa que está sendo errada no contrato. Então, o resultado da due diligence, ela é importante no processo de decisão do comprador de que está comprando um bom ativo. Ele é um processo importante para decidir que o comprador está pagando o preço adequado para aquele ativo, e ele é importante na hora da gente estruturar o contrato de M&A. Tá. Uma outra frase que eu ouço muito, Ricardo, queria dividir com você, né? Eu não vou vender minha empresa, ela está muito bem. Eu vou falar então uma frase que eu falo, que é quando eu começo uma transação, antes, porque às vezes, poucas vezes o M&A começa comigo e não assessor financeiro. Então, quando eu começo comigo e eu ouço essa frase, eu falo, mas esse é o melhor momento para você vender, porque na hora da negociação, é o que a gente chama de leverage, né? Em português, alavancagens. Né? Na negociação, como ela é muito complexa, olha o exemplo que eu dei do caso dos 400 milhões. O cara tinha um ativo tão bom na mão que mesmo o comprador achando que devia pagar menos, vendeu os 400 milhões. Porque o quê? Porque a empresa estava muito bem. Então, acho que para mim, ao contrário. Se eu for, vou vender porque a empresa está ruim, eu estou numa situação de distressed. Então, você vai ter uma desvalorização pelo fato de você estar ruim. Eu acho que assim, se você está convicto que é a hora de vender a sua empresa, o melhor momento é quando ela está bem, na minha cabeça, não é quando ela está mal. Então, para mim, não fecha essa conta, não vou vender agora porque ela está bem. Acho que o que é importante é que empresa é um ciclo. Se eu estou numa startup que ela está bem, mas ela tem um potencial muito grande de ganhos ainda, de crescimento econômico nos próximos 2, 3 anos, posso falar, não vou vender agora porque eu vou vender daqui 2 anos, porque ela vai estar melhor ainda. Mas a discussão que a gente está tendo é que sempre é melhor vender quando está bem. Sim. Aí você pode tomar uma decisão, vender agora, mesmo ela podendo estar muito melhor, porque eu não quero mais correr o risco de execução disto, ou vou aguardar para vender daqui 2 anos, porque ela vai estar melhor ainda. Mas para mim, qual é o melhor momento de venda? É quando ela está bem. A negociação, você tem muito mais leverage, muito mais poder de negociação, você provavelmente vai ganhar muito mais do que quando ela estiver pior. Eu vejo essa frase vindo de pessoas que pensam o seguinte, se ela tá bem, se eu estou bem, se eu tô me divertindo, por que eu vou parar? E, em contrapartida, não tá tão bem, agora eu quero me livrar. E aí vem essa contradição. Mas é que tem um lado muito pessoal. Exato, muito pessoal. Então, acho que são as duas coisas. O comprador tem que dizer assim, a empresa está bem, é o melhor jeito. E eu estou bem para fazer essa venda? As duas respostas têm que ser sim. Porque se a empresa está bem, mas de novo, o cara está se divertindo com isso, ele tem dinheiro a dar com pau, isso não vai fazer nenhuma diferença, o cara não vai vender porque aquilo é um brinquedinho que está fazendo ele feliz. Mas se o cara quer vender, o melhor momento é quando ela está bem. Exato. Um aspecto que eu acho que é importante que você mencionou numa conversa anterior nossa, preparar a empresa antes, né? Ou seja, você mesmo disse, tanta complexidade, tantas coisas para serem vistas, analisadas e tal. Como é que você aborda esse assunto? Vamos prepará-la antes, né? Usam a expressão que eu não gosto muito de ficar repetindo, vai enfeitar a noiva. Não é isso, né? Ninguém está criando algo fictício, certo? Mas efetivamente tendo certeza de que, né, tudo vai ficar no seu lugar. Como é que você vende essa eventual preparação, até para os teus processos ficarem melhor gerenciados? Não, eu acho que assim, eu não ofereço, vamos preparar a empresa para venda em qualquer situação, tá? Assim, empresa que esteja muito madura, né, e passou por um processo de regularização, de governança, de processo, de auditoria,
e estando tudo ok, acho que não tem porquê. Vamos embora e vamos enfrentar as discussões que a due diligence do comprador vai entregar. Empresas que estão talvez mais em early stage, começando, que tomam mais risco, para mim, o processo de preparação não é só deixá-la bonita, é a gente entender quais são os problemas que o comprador vai achar, porque isso pode impactar no preço, e às vezes é mais barato resolver antes do que negociar o custo daquele problema no âmbito de uma negociação de M&A. Uhum. Então, assim, para mim, preparar tem valor. Eu vou dar até um exemplo, por exemplo, uma empresa que ela operava com um representante comercial. Só que não era, apesar de ser o contrato de representante comercial, todo mundo era empregado. Salário fixo, semanação. Quando a gente falou, olha, como a sua força de venda, que é o principal custo, o comprador vai enxergar que tem um risco de trabalhista aqui, nós vamos ter uma ação enorme na venda. Então, vamos fazer acordo, vamos encerrar um processo de representação comercial, vamos fazer um acordo trabalhista. Se você quer ter um processo de representação comercial, vamos refazer o programa. Fizemos isso, foi incrível, não apareceu problema nenhum, e o custo do qual foi resolvido esse problema, dado a relação do dono com todos os representantes comerciais, foi infinitamente menor do que um comprador entrando e falando, ó, tá todo mundo demitido e eu vou recontratar de um jeito. Então, esse é um dos exemplos que eu posso dar. Então, para mim, preparar a empresa tem valor. Mas toda empresa precisa ser preparada para venda? Eu acho que não. Acho que é uma análise, quando a gente começa a trabalhar, que eu gosto de fazer uma reunião para entender onde estão as coisas, para ver se aquele ativo está pronto para ser colocado no mercado, se tem algo que a gente tem que fazer antes de ser colocado, se tem algo que a gente pode fazer durante. Porque às vezes é isso, a due diligence pode ser, olha, vou abrir a due diligence em etapas, né? E eu vou preparando para a próxima fase da due diligence do comprador. Então, é a maneira como eu enxergo isso. Mas tem valor, pelo menos, olhar se aquele ativo que vai ser colocado à venda precisa de algum tipo de preparação ou não antes. É um valor de informação, né? Porque às vezes a gente é pego, você já deve ter passado por isso, eu também, a gente é pego de surpresa. Né? O dono ou realmente não quer mostrar, quer, né, o conta-gotas, ou ele desconhece, e aí você, advogado, e eu, assessor financeiro, a gente é obrigado a explicar algo que a gente desconhecia e faz aquela cara de susto junto. Quando eu faço né? a primeira reunião, uma das perguntas que eu falo é o que te tira o sono? E quais são os principais problemas que a gente vai enfrentar? Se eu te falar aqui de 100%, a grande maioria, nada. A empresa é... E a minha devolutiva é, eu não acredito em você, mas vamos começar o processo dessa maneira. E eu vou dizer que quase 100% apareceu um problema. Não necessariamente, às vezes ele não sabe, às vezes ele acreditava que nada poderia tirar o sono. De novo, é muito complexo. Eu duvido que um controlador de uma companhia grande, e aí quanto maior, né, menos acesso à informação do que acontece no departamento de contas a pagar, né? O cara tem essa informação. Então, só acho que imaginar que uma empresa vai sair ilesa e o cara bate no peito e fala, minha empresa não tem problema, ela é redondinha. Acho que é uma falsa sensação, né? Vai ter algum problema na minha cabeça. Acho que é para não espantar a gente logo no Talvez. começo. E Ricardo, conta pra gente aqui, anedotas da tua vida aí de M&A, são mais de 25 anos, desistências, alguém que pegou o contrato, rasgou, saiu correndo, coisas desse tipo aí que você viveu, só para dividir com a turma. Ou seja, tem um lado aqui quase que humorístico no que a gente faz, de fatores que podem impactar nesse altos e baixos que você estava comentando. Você me falou, tem bastante, você falou de rasgar contrato, eu vou falar de um caso que eu rasguei o contrato pelo meu cliente. A gente estava numa transação e o outro lado começou a pressionar muito o meu cliente era uma empresa familiar, onde um lado da família estava comprando da outra. E durante a negociação eu percebia que existia uma certa influência de um lado em relação ao outro, e meu cliente cada vez mais aquado. E no dia do fechamento, a família que estava comprando impôs uma condição e meu cliente começou a concordar. Eu falei, que você falou uma coisa que o quanto o advogado fica distante desse processo, não necessariamente, você fica tão envolvido com a família, com tudo.
E eu percebi que meu cliente ia fazer um mau negócio, eu virei para ele e falei, você vai me desculpar, mas eu vou rasgar o contrato. E eu rasguei o contrato. E todo mundo na mesa falou, esse advogado é completamente louco. Então, eu não conheci nenhum cliente que rasgou o contrato, e eu rasguei o contrato pelo cliente. E foi ótimo, porque a gente conseguiu... Você tirou a caneta da mão dele. Tirei a caneta da mão dele, reverteu essa situação. Mas eu acho que, assim, a gente tem muitos anedotas que eu posso contar. Eu lembro de um caso que, quando a gente estava, juntando até com a pergunta anterior, estava quase fechando um documento, a gente descobriu que o vendedor tinha, era um processo onde a gente estava comprando 50%, então era uma joint venture. A figura do cara que tinha 50% era muito importante, indo para a sua pergunta da substituibilidade. E a gente descobriu que ele tinha 2 famílias, 2 mulheres com crianças que frequentavam as mesmas escolas, elas sabiam, e tudo estava bem. E aí eu falei, gente, se esse cara falecer, eu vou ter um processo de inventário muito complexo, vou dizer, quem é que é dono dessas fotos? Quem que vai herdar os 50%? Eu vou estar no meio de um problema. E a gente descobriu isso no final da diligência, sem querer, quando a gente pediu que a esposa assinasse. E não é necessário, mas às vezes a gente pede só para ter certeza de que o cara não está separando, que as cotas não estão bloqueadas. E aí ele virou e falou assim, qual das 2? Eu falei, não está acreditando. E a gente teve que refazer uma cláusula de saída, no caso de falecimento e como recompra, e mudamos o tipo de empresa, que era uma limitada para uma SA, por uma questão técnica, porque na SA os sucessores não conseguem forçar uma dissolução da empresa. Então a gente acabou tendo que renegociar por conta de um conhecimento de um last minute que a gente conheceu, o comprador, um processo que durou quase 1 ano, né, por conta desse descobrimento. A gente enxerga que no Brasil ainda tem gente que tem 2 esposas, famílias reconhecidas que frequentam a mesma escola. Então, assim, olha, anedotas eu tenho um monte por aí, mas acho que eu vou ficar com essas. Legal. Ô, Ricardo, vocês acabaram de passar por uma fusão, né? O Madrona se juntou com o Fialho Salles, que é um grande escritório sediado em Minas Gerais, né? Conta pra gente aqui quais são os seus aprendizados, né? Depois de tanto tempo como advogado de fusões e aquisições, agora você fez o seu M&A, né? O que você aprendeu aí que você vai levar a partir de agora para os seus processos, vai dividir com os seus clientes? Olha, quando eu fiz a fusão no meu escritório, isso. O que tem de riqueza aí? Assim, a minha resposta de cara é como fazer integração é difícil. Pós-fusão, ele é muito complexo. Eu não sei se seria uma novidade para mim, porque o advogado, a hora que a gente assina o contrato, pega o cheque e vai embora para casa. O advogado não trabalha na integração em si. Nem a gente. Então, assim, o processo da negociação da fusão, até que foi relativamente simples, apesar dele ter durado 10 meses, porque a gente conhecia o processo. Não teve due diligence, olha que coisa doida. Foi uma fusão baseada em confiança. Sem assessor financeiro? Sem assessor financeiro. A discussão da relação de troca foi muito interessante, porque como no mercado, pelo menos o que a gente levantou, desde que eu trabalho, eu nunca vi uma fusão de 2 entidades que já existe. O que tem é uma fusão de um escritório muito pequenininho, que incorpora no outro. Aqui foi uma fusão mesmo que a gente olhou o que tem de melhor num, o que tem de melhor no outro, que fica. Eu conversei com vários amigos que passaram, ninguém tinha referência. Até por isso que não teve assessor nenhum, porque não tinha de onde a gente tirar. Até a discussão de relação de troca. Como é que eu avalio uma e avalio outra? A questão da pessoalidade é muito importante no escritório de advocacia. Então, acho que assim, o processo da negociação em si, de advogado para advogado, é uma complexidade, porque advogado é um bicho muito complexo, orgulhoso, mas acho que correu relativamente tranquilo. Dali eu não sei se eu aprendi muita coisa, porque eu acho que foi um pouco mais do mesmo. A diferença é que eu tive que aprender a controlar as minhas emoções. A gente teve o deal breaker. A gente assinava o documento num sábado, na sexta. Na hora que os documentos estavam subindo para assinatura, surgiu uma issue. E eu liguei para a menina que estava subindo e falei, segura os documentos. Se você é advogado, você só fala, segura os documentos que eu tenho que resolver. Aqui segura os documentos porque a minha transação, a transação da qual eu faço parte, está em risco. Uhum. Então, eu acho que assim, o que eu aprendi durante essa fase de negociação é controlar a emoção. E
que integração ele é muito importante. É parte desse processo. A gente está há 2 meses de integração, a gente não está integrado ainda, e você unir cultura, você deixar de fazer o que você está acostumado a fazer para fazer como o outro faz, não é um processo fácil. Então, esses são, para mim, os grandes aprendizados da operação. Eu ainda acho que, como esse processo de integração vai até o final do ano, vão aparecer coisas ainda pela frente, mas até agora são as dificuldades que a gente tem. E você é otimista com esse mercado de M&A no Brasil? Mercado, não o momento, mas com essa indústria no Brasil? Eu sou um fã. Ainda mais que a gente está há muito tempo, né? Ambos. Talvez a minha visão esteja... Eu comecei minha vida trabalhando na Deloitte, na área de privatização. Depois eu fui trabalhar no Pactual, na área de Corporate Finance, e depois na Felsberg. Então, assim, minha vida inteira foi dentro do M&A. Eu acho que esse é um processo que promove crescimento, promove fortalecimento, resolve problema de sucessão. Então, o M&A, ele traz tantas vantagens que o cara que quer vender e o cara que quer comprar quando faz, deve ser uma realização. Então, e fazer parte desse processo, acho que é maravilhoso. Então, assim, sou super fã. Acho que, de novo, como sendo um processo, ele tem que ser um processo bacana para quem participa. O vendedor tem que estar tranquilo, são vendedores, todo mundo tem que estar de acordo. Já tive problemas, você falou de anedotas, de sócios que quiseram começar o processo de venda, no meio do caminho se desalinharam, um queria vender e o outro não, um virou comprador e deixou de ser vendedor. Então, eu acho que assim, tem que estar todo mundo alinhado para que o processo aconteça da melhor maneira possível, mas eu sou um fã disso, eu acho que e é uma experiência muito bacana. Eu tenho muita gente que passa pelo processo, mesmo quando o M&A não fecha, fala, eu aprendi melhor o que é a minha empresa, eu aprendi melhor o que é o risco da minha empresa, eu aprendi o que eu preciso fazer para organizar essa empresa, eu aprendi o que eu preciso fazer para valorizar a minha empresa. Então, assim, é um processo muito rico de conhecimento. Sou um fã. Isso aí. Ricardo, super obrigado pela tua presença, por ter disponibilizado o tempo aí para vir conversar com a gente. Uma agenda tão disputada, são tantos contratos que você negocia ao mesmo tempo aí, como eu disse, mais de centena. Mas eu acho que enriqueceu muito aqui o nosso objetivo dentro do Vendendo a Sua Empresa, que é mostrar para os empresários que virão a ser clientes seus, clientes nossos e farão M&A, quais são os trâmites, as dificuldades, né, as silhuetas desse negócio todo que é tão falado no mercado. Então, super obrigado de novo. Pessoal, vocês assistiram mais um Vendendo a Sua Empresa. A gente espera ter trazido muito mais conhecimento também dessa vez com a presença do Ricardo Madrona. Continuem seguindo a Forteza Partners nas redes sociais e a gente sempre vai trazer mais conteúdo de muita qualidade. Muito obrigado.